Bom, gente, então continuando, né? Falando aqui sobre a replicação viral ainda, né? Então, aqui a gente tem uma questão também sobre a classificação, né? Essa classificação pode se dar, então, pelo material genético que tem dentro do vírus, mas também pela sua forma de replicação, né? A síntese viral, síntese e formação, né? Então, síntese viral compreende a formação das proteínas estruturais desse vírus, né? Então, o que compõe esse vírus, e também as não estruturais, né? Como, por exemplo, o DNA, o RNA, a partir dos processos de transcrição e tradução. Lembrando, o que é transcrição, o que é tradução? Transcrição, DNA formando RNA, tradução, RNA sendo usado como base para a formação de proteínas que são compostas por aminoácidos, né? Então, os vírus foram agrupados em 7 classes, propostas por Baltimore, aquela classificação que eu já mostrei para vocês, mas aqui a gente vai ter algumas informações a mais, tá? De acordo com as características do ácido nucleico e as estratégias de replicação. Tá? Então, nos vírus inseridos na classe 1, 3, 4 e 5, o processo de tradução do RNA mensageiro, tradução é o quê? RNA formando proteína, ocorre no citoplasma da célula hospedeira. Já nos vírus de classe 2, esse processo acontece no núcleo. Né? Em todas essas classes, o RNA mensageiro sintetizado vai se ligar ao ribossomo, né? Codificando a síntese das proteínas virais, ou seja, ele ocupa essa fabriquinha da célula e fala, não, agora vocês vão produzir o que eu quiser, de acordo com a minha receitinha, que é o meu RNA. Né? As principais proteínas a serem sintetizadas são chamadas de estruturais, pois vão formar a partícula viral. As tardias são as proteínas não estruturais que participam do processo de replicação viral. Né? Na classe 6, o vírus RNA realiza a transcrição reversa. Por que transcrição reversa? Lembra que o processo natural, né, ou não reverso, é DNA formando RNA. Na transcrição reversa, o DNA vai ser formado a partir do RNA. Então, RNA formando DNA e DNA forma mais RNA. Devido à presença de enzimas chamadas transcriptase reversa. Esses são os retrovírus. Tá? Um retrovírus muito famoso é o vírus do HIV. Tá? O vírus da classe 7 apresenta um RNA intermediário de fita simples maior que o DNA de cadeia dupla que o originou. Tá? Então, aqui, uma classificação. Então, na classe 1 ocorre no citoplasma, independe do genoma celular, que é bloqueado. Então, a célula, né, para de fazer suas próprias funções e essa fabriquinha aí da célula é ocupada pelo vírus. Classe 2 é realizada no núcleo. Classe 3 processa no citoplasma, sendo no início apenas uma das fitas do ácido nucleico que é copiada. Aqui ocorre no citoplasma por meio de um processo complexo, que ainda não é muito bem entendido. Classe 5, a fita simples de RNA serve como molde para a formação do genoma viral e síntese de RNA mensageiro. E o RNA mensageiro serve para quê? Para a produção de proteína. Classe 6 são os retrovírus, né? Retrovírus que possuem uma enzima chamada transcriptase reversa responsável pela síntese de DNA a partir do RNA. E aí esse DNA vai lá e se acopla ao DNA da célula e vai sendo assim multiplicado. Né? Classe 7 tem como exemplo Epadavidiae, causa característica principal é a formação do DNA, cuja característica principal é a formação do RNA intermediário. Bom, beleza. Agora, vamos falar um pouco sobre as doenças virais. Né? Tem várias, né? Tem várias doenças virais. Então, aqui eu trouxe um mapa mental, gosto muito de mapas, né? Mapas mentais, coisas coloridas, enfim. Então, aqui tem alguns exemplos. Então, por exemplo, a gente tem a raiva, que pode ser transmitida com a mordida de um animal infectado, né? Através da saliva, causa hidrofobia, né? É importante fazer a vacinação. Tem a herpes, né, contato com lesões, feridas pelo corpo, pela boca, sexualmente transmissível. Né, é uma IST, infecção sexualmente transmissível. Gripe ou resfriado, também contaminação aí com a saliva, a gente já tem vacinação para prevenir, né, ótimo. Febre amarela, transmitida, é um arbovírus, é transmitida, né, por um artrópode, né, por um mosquito, assim como a dengue também, transmitida por um mosquito. Né, enfim, temos aí vários
vírus. Mas daí o que isso importa para nós aqui, né, na nossa disciplina, né, em gestão ambiental? Bom, aí eu trouxe algumas classificações e algumas diferenciações para a gente ter uma ideia do porquê que a gente está estudando vírus aqui na nossa disciplina. Né? Vamos pensar aqui nos arbovírus, então dengue, chikungunya, zika, febre amarela, principalmente dengue, chikungunya e zika aqui no Brasil. A gente sabe o baita problema que a gente tem, é uma epidemia, né? Então sempre estamos falando, chegou a época de chuva, começa a ter maior proliferação aí desse mosquitinho, né, do Aedes aegypti, e aí temos mais problemas de contaminação. No caso da febre amarela, né, a gente tem a questão, pode ser uma transmissão silvestre, então de alguém que está em contato, né, com os animais de origem, né, que tem essa infestação. E isso que acontece, isso também pode acontecer uma infestação urbana, principalmente quando a gente tem uma degradação desses ambientes, né, uma degradação do ambiente silvestre, de florestas, enfim. Aí a gente tem uma maior proliferação, uma maior transmissão desse tipo de doenças. Né? Outro ponto, aquecimento global. Aquecimento global também causa mudanças, né, no ciclo aqui de proliferação desses mosquitos, né, do Aedes, e assim pode também a gente ter um aumento, né, da contaminação, um aumento da transmissão dessas doenças. Aqui no Brasil a gente tem a questão endêmica, né, a época da dengue. Né, então tem uma época aí que os hospitais ficam lotados por causa dessa transmissão viral. Né? Dengue, chikungunya, zika, teve aquela época, acho que foi a zika, né, que acabava causando hidrocefalia nos bebês, enfim, foi uma loucura, né, e a gente ainda vive isso, né, vive isso e a tendência é viver cada vez mais com as mudanças climáticas ou com as alterações dos habitats naturais, a gente tem uma maior tendência a entrar em contato, né, com vírus, às vezes, que a gente nem conhecia, né, a gente já vai chegar no corona. Bom, outra questão também que vai associar, né, os enterovírus, que a transmissão se dá por meio fecal-oral, né, então são aquelas doenças de veiculação hídrica, né, então adenovírus humano, astrovírus, vírus da hepatite E, enfim, né, fora todos aqueles vírus que causam diarreia, as viroses, né, por água contaminada. Por água contaminada. E por que a água está contaminada? Está contaminada por falta de saneamento básico. Se não há saneamento, o que é saneamento, né, básico? O saneamento básico inclui tratamento de efluente, tratamento de água para abastecimento, coleta de resíduos sólidos, né, e a drenagem urbana. Então, quando a gente tem problemas de saneamento, muito possível da gente também ter contaminação, né, fecal de corpos hídricos esses que são usados para o abastecimento, e se esse abastecimento não é bem feito, não se tem o devido cuidado, a gente pode ter transmissão dessas doenças virais, né? A gente tem os adenovírus ou rinovírus, são os vírus da gripe, né? Enfim, como eu disse, né, por exemplo, o da influenza A, da H1N1, tem uma tendência a variar bastante, né, varia bastante, e aí a gente vai tendo novas cepas, novos organismos com novas gripes, por isso a gente sempre tem que estar vacinando para gripe, principalmente pessoas que já tenham algum tipo de comorbidade, né, que podem sofrer com isso. O corona também, né, o corona foi também um vírus, né, que enfim, aí foi mais grave, né, uma pandemia, aí todo o mundo sofreu pelos efeitos, né, dessa contaminação, e é um vírus, né, do trato respiratório. Né? E como que isso pode estar associado? Né? Qual que é a relação entre degradação ambiental e essas doenças virais? Né? Sejam elas adenovírus, sejam elas enterovírus, enfim, né? Sejam esses vírus respiratórios, como é o caso do Covid. Né? Aí eu trouxe aqui esse estudo da Nature, que analisou quase 7.000 comunidades de animais em 6 continentes e constatou que a conservação dos locais selvagens e terras agrícolas, a conversão, de locais selvagens em terras agrícolas ou assentamentos urbanos, geralmente favorece a proliferação de espécies menores, livres de caçadores de maior porte e adaptados às condições da vida humana. E essa espécie também pode carregar patógenos, né? Patógenos como, por exemplo, o coronavírus, né? A origem, a gente sabe que foi lá em Wuhan, na China, né? Então, no mercado ali, enfim, né? Existe essa possibilidade. Então, a degradação ambiental
também tem essa outro ponto aí que nos deixa mais próximo de uma possível nova pandemia, né? Então, a ideia, né, muitos estudiosos falam disso, que não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Né? Ó, de acordo com o estudo, populações de animais hospedeiros de doenças zoonóticas eram até 1,5 vezes maiores em locais degradados e a proporção de espécies que carregam esses patógenos aumentou em 70% em comparação com ecossistemas não danificados. Então, está aí a relação, né, do porquê que a gente está estudando a questão dos vírus aqui, qual é essa importância. Né? E aí, como recomendação, esse é o artigo, tá? Esse é o artigo publicado na Nature, aqui ó, 2020, trazendo realmente essa relação, né, entre degradação ambiental e a proliferação dessas doenças. Né? E aí eu trouxe aqui como indicação um vídeo do professor Gonçalo esqueci o sobrenome dele, gente. Gonçalo Vicena, algo assim, tá? Mas eu vou deixar a indicação, vou colocar lá no Moodle para vocês assistirem ele fazendo alguns comentários a respeito dessa relação de degradação ambiental com a proliferação de doenças, beleza? Bom, gente, então é isso. Fica aí essa nossa última aula. Muito obrigada aí para quem acompanhou. Fico muito feliz, fiquei muito feliz com essa turma. Achei uma turma muito engajada, muito envolvida. Quem participou aí do nosso bate-papo, que a gente teve aí alguns 15 dias atrás, aí, agradeço também pela iniciativa, achei ótimo. Sempre que quiserem, estou aqui disponível para fazermos mais dessas discussões. Eu acho que são extremamente válidas, né? E é isso, tá? Já deixo atividades aí para vocês e a gente se vê. Valeu? Até mais, gente.